Ótimo, pessoal. Vamos iniciar nosso encontro virtual daqui da disciplina de Física Fundamental 2. Nosso encontro hoje, vale ressaltar que vocês tiveram aula comigo na semana passada sobre centro de massa, ficou de vocês estudarem alguma coisa sobre centro de massa, resolver alguns exercícios, e agora estamos aqui para retirar as dúvidas. Então, quais foram as dúvidas que vocês tiveram durante o estudo dessa parte, desses capítulos sobre centro de massa e sobre a resolução dos exercícios? Vamos lá, é com vocês. Quais foram as dúvidas? Professor, eu fiquei com um pouco de dúvida em como achar o centro de massa de uma pirâmide, né? No caso, tipo, um triângulo em um plano 3D. Como que acha o centro de massa dela? Você poderia explicar, por favor? O centro de massa de uma pirâmide? Assim. Miguel, vamos imaginar da seguinte forma. Você está aqui na sua pirâmide. Eu imagino que seja isso, não é verdade? Essa figurinha tridimensional. Isso. Nessa situação, você vai ter que lembrar, bem simples, na verdade, né? Que essa pirâmide, digamos, ela tem um lado L, esse lado L, digamos que ela seja o equilátero, né? E uma altura qualquer, H, seria a altura aqui. A gente tem que lembrar só o seguinte, se nós tivermos, por exemplo, um triângulo, como é que a gente determina a altura ou o centro geométrico do triângulo? Isso aí eu só vou dar o toque para depois você pegar, Miguel, e aplicar o mesmo conceito. Tá certo? Mas o conceito é o mesmo. Se você tiver um triângulo como esse, lembre que você tem aquela medida chamada da bissetriz. E o que é a bissetriz? É aquela reta que corta o ângulo na metade. E aí, com essa bissetriz, se você passar uma bissetriz aqui nesse ângulo aqui, ele corta o ângulo na metade e o lado cujo ângulo V, ele também corta na metade. Então, esse ângulo aqui ele vai ter essa bissetriz, esse outro ângulo aqui vai ter essa bissetriz. E aí, lá do desenho, opa, se eu já tenho o cruzamento de duas retas, eu encontro um ponto, e que se eu pegar essa terceira aqui, eu encontro esse valor, esse ponto aqui no espaço. Esse ponto aqui no espaço, pessoal, ele vai estar relacionado exatamente com a altura desse meu triângulo. E qual é a relação com a altura? É que esse ponto aqui é o ponto exatamente do centro geométrico desse triângulo, onde eu tenho um ponto, né? Que se esse triângulo tiver toda a massa distribuída, né, na sua superfície, o centro geométrico também concorda com o centro de massa e estará nesse ponto, que estará a 1/3 da altura desse triângulo. Então aqui você tem essa mesma característica. Você vai ter também que a massa da pirâmide também vai estar a 1/3 dessas alturas. Vale agora só você encontrar, ou pelo menos posicionar, essa pirâmide em um centro, ou centro não, em um eixo coordenado, que seja possível você calcular. Seja aquela perspectiva isométrica que vocês viram, ou outra perspectiva colocada da seguinte forma. Imagine que eu tenho aqui, ó, aquela perspectivazinha do x, do y, do z, e você coloque o triângulo aqui, ó. Que ele seja simétrico e que passe pelo centro ou pela altura da pirâmide. E o vértice da pirâmide vai exatamente coincidir com o eixo z. E aí eu teria uma medida daqui para cá, a medida se eu adotar isso aqui, o eixo x, o eixo y e o eixo z, eu teria a medida aqui no eixo y, que é daqui para cá o L, então aqui seria o L sobre 2 positivo e o menos L sobre 2. Aqui também eu teria o L sobre 2, menos L sobre 2, e aí vai. E aí você consegue, com essas medidas, determinar o centro geométrico no 1/3 da altura da pirâmide. Então, tranquilo. É só você lembrar também que o conceito do centro de massa me diz que o centro de massa vai estar posicionado naquelas massas ou partículas que possuem maior
massa. Quem tem maior massa arrasta o centro de massa em direção a si. Então, a base da sua pirâmide também, se eu dividir isso daqui em várias porçõezinhas, eu terei mais massa nessa porção da pirâmide do que aqui na parte de cima. Portanto, o centro de massa vai ser puxado para a base da pirâmide. Tranquilo, Miguel? Certo. E no caso de um triângulo retângulo, é a mesma teoria? Mesma teoria. Melhor ainda, porque no triângulo retângulo, o que é que você faz? Ó? Você aplica aqui, ó, bota aqui o eixo Y, aqui o eixo X, e aqui é a origem. E aí você pega as coordenadas, ó. Essa coordenada é a 0, 0. Esse ponto, vamos dizer que é a coordenada 2 e em Y, 0. E aqui também seja a coordenada 2, agora 0, 2 em Y. Aí aqui como é que você faz para encontrar o valor de X e de Y? Eu somo todas as coordenadas em X. 0 mais 2 mais 0, que dá o resultado 2. E para o Y, 0 mais 0 mais a coordenada 2, que dá 2. Então, como é que eu encontro o valor da coordenada do centro geométrico, do centro de massa? Divido isso aqui por 3. 2 terços. E lembre bem que 2 terços, 1 terço é 0,33, 2 terços 0,67. Então, o centro aqui seria 1, 0,67 seria esse ponto em X. Em Y, aqui seria 1, porque a coordenada máxima é 2. E aqui seria o 0,67. Então, cruzando esses dois, olha aqui, ó. Esse daqui seria o ponto. Ok, Miguel? Ok, obrigado, professor. Show de bola, cara. Outras dúvidas? Vamos lá. Pronto, a Joyce aqui já está perguntando sobre os exercícios para calcular o centro de massa de uma peça. Depois de dividir em outras peças, eu não entendi a parte de achar o centro de massa de cada uma, tendo as medidas e apenas uma massa. E aí, Joyce, eu vou só relembrar vocês como é que é o processo de encontrar o centro de massa para essas peças. Tá bom? Então, vamos lá. Vocês viram já comigo tudo isso daqui. Aqui é que é o detalhe, Joyce. Se você tiver uma peça rígida como essa, eu preciso conhecer a massa total da peça, que é a soma das massas individuais. Por isso que ele coloca como um somatório de M índice de 1 até o termo enésimo, né, que você vai ter a massa 1, a massa 2, até a massa iésima. Tá? Mas a massa diésima de quem? Da figura que já foi dividida em diversos corpos. E aí é por isso que eu preciso saber a massa total para depois de calcular as massas individuais. E aí porque nós tiramos... Como é que a gente tira essas massas individuais? Exatamente porque aquela proporcionalidade que eu tenho, se a densidade do objeto, né, for homogênea, a relação da massa pelo volume, nós encontramos que a massa é proporcional ao volume do objeto. Então aqui eu posso dividir esse objeto em vários outros. Por exemplo, eu posso dividir, eu posso até fazer assim, pessoal. Dividir um objeto aqui, esse maiorzão aqui, tá? Que ele é formado exatamente por isso daqui. Dividindo aqui, essa porção aqui. E lembrem bem aqui que eu teria uma partezinha aqui de baixo também, né, Valber, não foi assim que você fez da vez passada, não. Não tem problema. Você vai dividir da forma que você melhor visualizar a tua forma. Então, eu posso ter essa daqui como a forma 1. Essa outra aqui, como uma forma 2. E aqui eu vou dividir na metade, Metade não, vai passar essa linhazinha aqui. Tá? Essa sendo a forma 3. E aqui a forma 4. Mas eu sei que o volume total eu determino pelas medidas que eu tenho lá. E calculando o volume total, eu consigo determinar os volumes individuais de cada peça e depois calculando as massas para cada peça com base no volume. Certo, Joyce? Então, como é que eu determino, então,
a massa das peças individuais tendo a massa total. Eu vou determinar os volumes individuais. Então, vou ter o volume 1, o volume da peça 2, o volume da peça 3, o volume da peça 4, porque eu sei que o somatório de todos os volumes, né, é igual ao volume total da sua peça. Que, por conseguinte, é proporcional à massa total. E é assim que você faz depois a regra. Ok, Joyce? Já já a gente vai fazer um exercício sobre isso. Aí vamos aproveitar e fazer logo esse exercício. Antes da gente continuar, alguém também tem mais alguma dúvida na mesma linha de raciocínio que a Joyce também teve e gostaria de falar, que aí eu já aproveitava e tirava essa dúvida. Bom, então, se não tendo, então vamos avançar. Então, nessa situação, já calculamos, depois a gente calcula o centro de massa. Nessa situação, vamos colocar um exemplo como esse daqui. Esse daqui é um dos exercícios da lista, que aí vai agradar até mesmo também o Miguel, porque eu imagino que ele deve ter tido o problema foi com essa questão, né, Miguel? De você calcular onde é que está o centro de massa. Nessa é mesmo. Exatamente. Por isso que eu coloquei essa questão. Eu sabia que tinha esse problema, porque isso aqui vocês vão aprender que ele tem um nome, né, que é a cunha. E aí vamos tentar calcular o centro de massa desse rapaz, né? Primeira coisa, a gente saber que a massa total desse objeto tem 4.000 kg. Sabendo que tem 4.000 kg, eu posso fazer uma questão de proporcionalidade da massa com o volume dessa peça. E aí o volume dessa peça, vamos só registrar esses valores. Cláudio, eu posso dividir aqui em várias pequenas peças? Posso. Quem vai definir qual é a quantidade de peças? É você. Eu, por exemplo, posso definir aqui, ó, com base até nos cortes que você já tem, ter 3 grandes blocos. Vocês concordam comigo que eu tenho esse bloco aqui, que eu vou chamar de bloco 1, tá? Esse outro aqui, que eu vou chamar de bloco 2, e a cunha aqui, o bloco 3. Assim, o volume total dessa peça é a soma do volume 1, volume 2 e volume 3. Tá? E que vai ser proporcional exatamente quem? A massa total do objeto vai ser proporcional ao volume total. Tá certo? Então vamos calcular esses volumes. Vamos calcular o volume 1. Pelo volume 1, eu vou colocar tentar colocar diretamente os valores. Vocês concordam comigo, ó, que para a altura dessa peça, do volume 1, eu vou ter esses 3 metros de altura até esse ponto, e mais esse daqui, 1 metro. Portanto, uma das medidas dele é 4 metros, que multiplica esse comprimento daqui para cá. E esse comprimento daqui para cá, como é que eu determino? O comprimento daqui para cá é 4 metros. E o comprimento daqui para cá são 2 metros. Assim, se o total é 4 e aqui é 2, o resultado dessa medida é 2 metros. E, por fim, a altura, largura, falta o comprimento. O comprimento dela, o total aqui são 6 metros. Só que ele diz que essa alturazinha da cunha é 3. Ora, se tudo é 6 e aqui é 3, portanto, esse resultado aqui vai nos dar 3 metros. Portanto, o volume 1 vai ser 3 vezes 2, 6 vezes 4, 24 metros cúbicos para a primeira peça. O volume para a segunda peça, nós vamos ter quem? Essas mesmas medidas aqui. Se daqui para cá é 4, né? E daqui para cá eu tenho 2, então daqui para cá eu tenho 2 metros, que já está até marcado ali. Opa, coloca 2 metros, que multiplica esse comprimento daqui para cá, que a gente já sabe que é 3 metros, tá? Multiplicado pela altura, 3 metros. 3 vezes 3, 9, vezes 2,
18 metros cúbicos. E aí, finalmente, o volume 3. Como é que eu determino esse volume 3? Olha só, bem simples. Vocês concordam comigo que, quando vocês fizeram cálculos de volumes de cilindro, você calculava a área da base, não é? Eu tinha um raio, e depois multiplicava pela minha altura. Então, o volume do cilindro é nada mais que a área da base e multiplica a minha altura. Só que essa conta vale tanto para o cilindro como para também outras figuras geométricas. Como, por exemplo, se eu tiver uma figura que tenha como base um triângulo que tem uma determinada altura e tenha uma área da base. Assim ficou bem simples. Como é que eu determino esse volume? É a área da base desse triângulo multiplicado pela altura. Ora, isso aqui é como se eu pegasse a cunha que estivesse deitada e rebatesse. Então, eu determino essa área da base aqui, ó, e multiplico pela minha altura. Então, o que é a área da base? A área base do triângulo. Lembre bem? Como é que eu determino a área desse triângulo? Vamos lá? Daqui a pouco a gente entra aí, tá bom, Joyce? No que você falou no chat, tá bom? Vamos lá. Quanto é que é a área da base, então, desse triângulo? Base vezes altura dividido vamos lá, escreva no chat, por favor, para me ajudar. 2, 3, 15. Muito bem. Então, é base, 4 metros, que multiplica a altura, 2,5 metros, dividido por 2, multiplicado por 3. Então, aqui vai ficar 4 dividido por 2, 2 vezes 2,55, 5 vezes 3, 15 metros cúbicos. E, portanto, o volume total da peça é o valor de 24 metros cúbicos, mais 18, mais 15. 42, mais 15. Confiram comigo se é 57 metros cúbicos, por favor. É isso mesmo? Conferem. Bom, continuando, então, vou confiar em vocês. Então, o volume total é isso. Então, a massa é proporcional ao volume. Então, nessa situação, o que, é que eu vou fazer? Eu vou calcular que a massa do objeto 1 vai ser proporcional ao volume da peça 1. Tá? Assim como a massa total é proporcional ao volume total. Então, a gente faz uma regra de 3. Então, para a massa 1, o valor da massa 1 equivale ao volume da massa 1, que a gente já sabe que é 24 metros cúbicos. E eu sei que o volume total, que é 57 metros cúbicos, tem uma massa de 4.000 quilogramas. Portanto, agora é meio pelos extremos. 57 M1 é 4.000 e multiplica 24. Então, a massa 1, só um instante enquanto eu faço a conta. Aqui no meu deu aproximadamente 1.684,21 quilogramas. A massa 2 é proporcional ao volume 2, de 18 metros cúbicos. Assim, 57 metros cúbicos equivale ao valor de 4.000 quilogramas. Então, 57 menos 2 é 4.000, multiplica 18, onde que menos 2 dá aproximadamente 1.263,16 kg. E a massa 3 equivale ao volume 3,
é de 15 metros cúbicos. Importante, 57 metros cúbicos, a gente já sabe que é o valor de 4.000 quilogramas. 57 em 3 é 4.000 e multiplica 15. Assim, a massa 3 é o valor de 1.052,63 quilogramas. Assim, aí eu vou entrar na sua dúvida agora, Joyce. O que acontece se eu quiser conferir se os cálculos estão corretos? Eu tenho, então, que somar todos os valores da massa para ver se eu encontro o valor da massa total. Então, eu vou somar a massa 1 mais a massa 2 mais a massa 3. E a soma disso daqui, percebam que quando vocês fizerem a conta, o número não para no 63, o número não para no 21, nem no 16. Ele continua. E aí é que vem os problemas de arredondamento. Então, somando esses valores, ó, do jeito que eu escrevi, tá? Não o que a resultado está na calculadora. 1.052,63 mais a massa 2, 1.263,16 mais o 1.684,21 deu realmente próximo de 4.000 quilogramas, 3.999. Pode acontecer isso? Pode sim, Joyce. E por que acontece? Por conta de questões de arredondamento na calculadora. Tá certo? Ok, Joyce? E aí percebam bem, ó, que se eu tenho 50.000 quilogramas, você errar lá na terceira ou quarta casa decimal, você vai estar onde? Você está errando no miligrama. Então, não tem tanto problema. Então, vamos continuar. Então, nessa situação, já determinamos a massa de cada peça. Tá certo? Eu chamei peça 1, 2, 3. Como é que eu faço para determinar o centro de massa? Lembrem bem que eu posso representar essas peças como se toda a massa estivesse acumulada apenas em um ponto, que é o ponto do centro de massa. Então, todas essas massas aqui, a massa 1, a massa 2 e a massa 3, esses valores. Eu vou anotar aqui no meu caderninho, porque já vou precisar apagar aqui a tela. Então, vocês me aguardam um pouco. E agora vamos encontrar, então, o centro de massa. Então, como é que eu determino o centro de massa? Você pode simplesmente colocar esses três objetos em um sistema, né, isométrico. Tá? Aqui é o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. E para esse primeiro bloco, percebam bem quais são as dimensões deles. Eu posso substituir por um centro de massa, que se você olhar bem no primeiro bloco, deixa eu tentar desenhá-lo aqui. Ó. Lembrem bem que faz muitos anos que eu fiz desenho, então não... Bom, esse primeiro bloco aqui, ó, ele vai ter um centro de massa, que vou representar por esse ponto, que é o centro de massa que vai ter a posição X do centro de massa 1, né? Y do centro de massa 1 e o Z do centro de massa 1. Esse outro objeto vai ter esse centro de massa para cá, desviado para cá. Vai ter o X do centro de massa 2, Y do centro de massa 2 e o Z do centro de massa 2. E, por fim, esse daqui a gente já sabe que vai ter também um X do centro de massa 3
Y do centro de massa 3 e o Z do centro de massa 3. Então, cada um desses 3 centros, se eu souber as coordenadas deles, eu simplesmente vou aplicar naquela minha equação, que eu tenho que o X do centro de massa é nada mais do que o quem. Vamos lá, vamos lembrar quem é esse X do centro de massa? É o produto da massa I vezes XI dividido pela massa total. Isso aqui é o somatório, tá bom? O Y do centro de massa, somatório das massas I, YI pela massa total, e o Z do centro de massa, o somatório de MI, ZI sobre a massa total. Então, eu tenho isso daqui. Então, eu preciso achar as coordenadas desses pontos para que eu possa determinar isso. Eu vou apagar aqui, só para a gente apagar nossa lousa, para que a gente possa fazer, então, o X do centro de massa dessa peça. Então, eu vou colocar aqui, ó, no eixo coordenado. Vou chamar isso aqui de eixo X, eixo Y e eixo Z. E eu vou determinar, então, X do centro de massa da peça 1. Vocês concordam comigo que para a peça 1, como ele está aqui, ó, na origem desse sistema, para o eixo X, o meu centro de massa vai estar exatamente na metade da minha peça. Bem nesse ponto. Ora, se o comprimento da peça daqui até aqui são 3 metros, quer dizer que daqui até aqui eu tenho metade desse comprimento. 1,5 metros. Concordam ou não? Concordam, você pode repetir? Posso. Você perguntou aí que eu estava... Se você olhar bem, ó, a distância daqui para cá é onde você tem um X do centro de massa. Sim, sim. Daqui para cá. Então, se daqui para cá o todo tem 3 metros, ora, o centro de massa, por ser uma peça homogênea, vai estar exatamente, o centro geométrico da peça, desculpe, o centro geométrico vai estar na metade desse caminho. Então, na coordenada do eixo X, a metade é 1,5. Se a gente agora pegar a coordenada do centro de massa em Y, que é esse eixo aqui, ó, a peça só vai até aqui. Daqui para cá, eu tenho um comprimento de 2 metros, mas daqui para cá é só 1 metro. E, por fim, o Z do centro de massa da peça 1 vai ser quem? A metade da altura. A altura total é o 3 metros, só que eu tenho mais esse daqui, ó, 1 metro, 4. A metade dele, 2 metros. Então, é assim que eu determino, Joyce, o centro geométrico da peça. Considerando, então, nesse momento eu nem preciso considerar que a peça ela é formada de materiais idênticos, porque eu estou determinando só o centro geométrico dela. Para a peça 1, para a peça 2, o que eu vou ter? Vamos lá, calcular o X do centro de massa da peça 2. Vocês concordam comigo? Acho que a 2, só me lembrem, a 2 foi o da cunha ou foi essa outra que eu chamei? Eu acho que eu chamei essa daqui de 1. Essa daqui foi a 2, né? E essa peça 3. Bom, se não for, não tem problema. A gente faz essa consideração agora. Então, para a peça 2, o X do centro de massa, se eu considerar só essa peçazinha, em relação ao eixo X, a distância dela é essa daqui para cá, ó. Daqui para cá. Certo? Se o total são 3 metros, assim como na primeira peça, isso significa que em X eu tenho um valor de 1,5 metros. O Y do centro de massa na peça 2 vai ser quem? Agora tem uma diferençazinha. Na peça, a distância daqui para cá, a gente já sabe que são 2 metros. Então, a metade dele é 1 metro. Só que a peça como um todo, essa peçazinha aqui, ela não está em cima da origem, ou não está no ponto da origem do eixo. Então, é como se tivesse assim, ó. Aqui é o meu sistema coordenado. A peça 2, ela está desenhada aqui, ó.
deslocada da origem. E deslocado quanto? É a mesma distância daqui para cá, que é o comprimento da peça 1. Então, o centro geométrico em Y para a peça 2 é o valor da metade desse comprimento, que é 2, né, dividido por 2, que vai dar 1 metro. Contudo, eu tenho que ainda somar mais o quanto ele está distante do eixo Z. Que a distância do eixo Z é essa parte da peça, que vai dar exatamente 2 metros. Então, eu tenho 2 metros da distância ao eixo Z, mais o 1 metro, que é o da própria peça. Portanto, 3 metros. No eixo Z do centro de massa 2, nós não teremos esse problema, né? Porque ele está a uma altura, não tem nenhum objeto aqui embaixo, ele não está suspenso. Então, se daqui para cá são 3 metros, a metade é o 1,5 metros. Ok? E para a peça 3, se na peça 2 nós já tivemos um deslocamento da peça 2 em relação ao eixo Y, para a peça 3 nós teremos também essas mesmas considerações. Então, o x do centro de massa para a peça 3, percebam bem que é a distância daqui para cá. Se eu olhar essa cunha, aqui, eu tenho uma distância em cima do eixo x. Tá certo? Nessa situação, eu divido simplesmente a peça ao meio. Então, dividindo ao meio, nós temos 3 metros para cá. Com 3 metros, né? Daqui para cá é 3 metros, então a metade é 1,5 metros. Então, aqui seria o valor de 1,5 dessa ponta para cá e também dessa ponta para cá. Contudo, esse objeto está distanciado quanto do sistema coordenado, da origem? O comprimento da peça 1. E o comprimento da peça 1 são 3 metros. Então, tem o comprimento da peça 1 mais o valor de 1,5. Portanto, 4,5 metros. O Y do centro de massa da peça 3, aí é que vai ter o detalhe. No valor do Y, lembrem bem que nessa situação, agora eu vou querer saber o centro de massa do triângulo. Tá? Eu vou ter que olhar essa facezinha do triângulo. E aí, como é que eu determino, então, no Y? No Y, simplesmente eu poderia, se fosse um retângulo, eu dividia na metade. Mas vocês lembram que eu falei há pouco tempo lá para o Miguel? Que, nesse caso do triângulo, onde vai estar o valor do centro geométrico? Ele é 1/3 do seu comprimento. Então, é o 4,0 dividido por 3. Dá 1,333. Vai estar bem. Aqui é 2, vai estar bem por aqui. Tá certo? E da mesma forma, só que tem um detalhe. Valber, esse valor aqui é do eixo Y. Tá? Tem algum deslocamento em relação ao eixo Y? Não, pessoal, da peça. Não é verdade? Ele não tem relação ao eixo Y, ele tem relação ao eixo X. E quem vai ser o valor do eixo do centro de massa em Z? Em Z é a altura também, que vai ser 1/3 dessa altura. É o valor 2,5 dividido por 3. É o valor aproximado de 0,83 metros. E aí você pare um pouquinho e veja e faça uma reflexão dos centros geométricos dessas figuras. Eu estou dizendo, então, que a peça 1 tem o ponto 1,5 em X, 1 em Y e 2 em Z. Para a peça 2, em relação à origem, eu tenho 1,5 em X, 3 metros em Y e 1,5 em Z. E a peça 3 é 4,5 em X, em Y é 1,3 e em Z 0,83. Então, com essas medidas, agora sim, e com as medidas das massas, eu posso fazer, então, o cálculo do X do centro de massa da peça total. E nessa situação vai ser o somatório do M índice XI dividido pela massa total.
que é a massa da peça 1, vezes a posição do centro de massa da peça 1, mais a massa da peça 2, a posição de 2, a massa de 3, dividido pela posição da massa 3, pela massa total. Então, x do centro de massa vai nos dar a massa 1, 1684,21, que multiplica a distância x1, 1,5. Mais a massa 2, 1263,16, vezes a distância em 2, 1,5, mais a massa 3, 1052,63, multiplicado pela distância 3, 4,5. Tudo isso dividido por 4.000. Então, calculamos os x do centro de massa. Vamos lá, esperem só um pouquinho que aí eu faço essas contas. Olha, aqui em cima deu o valor de 9.156,68 dividido por 4.000. Resultado, o x do centro de massa dessa peça é aproximadamente 2,29 metros. Então é assim que a gente determina o x do centro de massa. E realmente, olha só, x de 2,29, o que isso significa? Se eu apagar todo esse rapaz aqui, em relação ao meu eixo coordenado, constante, que eu apagando esse rapaz, eu mostro o que eu quero mostrar para você. Quero mostrar. Se eu colocar aqui ainda o eixo coordenado, quer dizer que em x, a peça, ó, daqui para cá, a gente já sabe que são 6 metros. A metade seria 3 metros. Ele está me dizendo que 2,29 é bem por aqui, ó. Tá? Porque esse ponto aqui é o ponto x igual a 3 metros. Quer dizer que o 2,29 ele não está na metade da peça. E realmente não é para estar. Porque se a peça fosse homogênea, ele devia estar na metade, que era 3 metros. Mas eu tenho mais massa acumulada nesse lado do que no lado do triângulo. E, portanto, o centro de massa vai ser puxado para onde? Em direção àquelas peças que possuem maior massa. Ok? Bom, eu vou deixar para vocês fazerem o valor do y do centro de massa e o z do centro de massa, utilizando esses mesmos conceitos, tá certo? Pegando esses mesmos valores e colocando naquelas massas e calculando isso daí. Tranquilo, pessoal? Consegui tirar a dúvida da Joyce e do Miguel? Professor, Oi, Lisandro. com relação ao eixo, por causa que quando eu estava fazendo, eu não coloquei é, de a- é, do jeito que você colocou, por exemplo, a base que você colocou nessa peça tá em um plano X e Y. No meu, não, sim, mas a parte de baixo da peça. Ah, Tá entendi. Você está dizendo que está no empatando. plano XY. Sim, no meu estava no plano ZX, porque eu meio que investi um pouco a coisa, o Tudo plano. bem. Entendi, Lisandro. Aí, não, o resultado vai dar os mesmos, porém em cores diferentes. Por exemplo, o seu que tá o X diz que é 2,29. No meu, como o X Z. é o Z, ele ficou 2,29. Tem problema se a pessoa... Tem não, mas contanto que você indique, na hora do desenho, na hora da Sim, resposta, sim. qual eixo você está colocando, Lisandro. Mas não tem Sim, problema. no desenho tá como eu configurei lá. Pronto, aqui, ó. Você fez isso, cara. Você chamou isso aqui Z, X, Y. Não é assim? E, portanto,
Essa foi. medida aqui, no teu sistema, é o Z do centro de massa. Não é isso? Não tem, cara. Contanto que na figura você coloque direitinho onde está o x, y, z. Por isso que eu estou batendo com vocês nessa tecla de colocar em um sistema coordenado. E colocar no sistema coordenado, você primeiro referencia os lados da tua figura, né? E as unidades de medida das figuras desses eixos. Então não tem problema, Lisa. Professor, Não, Joyce, também não. Viu? Oi, Jefferson. na hora de resolver, você quer que a gente represente só a maneira dos eixos ou você quer que a gente desenhe toda a figura? Não, represente a maneira dos eixos. Porque aí eu vou saber exatamente quem é o valor do x, como está referenciado teu x, teu y e o z, certo? Aí quando a gente dividir ela em várias figuras, você vai querer a representação delas ou não? Não, se você quiser só representar os quadradinhos, sem estar no eixo, começa daqui, ó. Por exemplo, figura 1, é essa daqui, professor Walter. Tá? A figura 2 é um quadradinho um pouco mais baixo. Né? E a figura 3 é a cunha. Né? 1, 2, 3. Para mim, eu compreendo que você dividiu em 3 figuras e que você fez essa divisão. Tá certo? Não tem problema. Portanto, você, claro, me coloque essas divisões. Certo. Vamos lá, mais dúvidas? Na verdade, esse exercício eu estava esperando fazer posteriormente, porque eu imaginei que fossem os exercícios que dessem mais trabalho para vocês, né, na lista. E, claro, aqui a gente passeou por toda a aula de centro de massa. Né? E aí eu pergunto a vocês se vocês têm alguma outra dúvida nesse conteúdo. Alguma dúvida nesse conceito? Bom, então, já que vocês não tiveram dúvida, eu vou só voltar para essa figura, só para dar um toque a vocês de como vocês podem resolver. Vocês podem dividir a figura como vocês quiserem, pessoal. Tá certo? Vai depender da simetria que você acha melhor. Então, algumas vezes você encontra uma simetria que é muito mais, como eu vou dizer, mais fácil de resolver esses problemas. Por exemplo, essa figura aqui, como é que eu determino o centro de massa dela? Vocês concordam comigo que essa figura ela tem uma determinada simetria? Eu podia colocar um sistema coordenado aqui, ó, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Chamar o meu eixo X, eixo Y e eixo Z. Contudo, olha só que interessante. Eu não obrigatoriamente preciso utilizar só esse sistema. Eu posso, por exemplo, pegar a simetria da peça. Como assim simetria? Lembra o que é a simetria? Se eu passar um plano por determinada peça e dividi-la na metade, e quando ela rotacionar, o lado esquerdo e o lado direito forem idênticos, eu tenho simetria. Ora, se eu passar um plano aqui, ó, olha o que eu vou ter. Olhando de frente, eu faço essa vista frontal, o que eu tenho para cá, eu tenho para cá. Na vista lateral esquerda, tá? Eu passei o plano aqui, na verdade. Só que também vocês concordam comigo que eu tenho aqui eu vou ter uma leve assimetria, né? Por conta dessa porção aqui que está faltando. Mas se olhar na vista superior, olha aqui, eu também tenho a simetria do que tem para cá do que tem para cá. Assim, eu posso utilizar um sistema de eixos, que eu posso colocar aqui, o eixo Z aqui, o eixo X e o eixo Y. Por quê? Porque eu sei que no eixo Z, na vista frontal, né, eu vou ter uma assimetria do valor, tanto no X, quanto algumas vezes no Y, para determinada peça que for dividir. Aí, então, eu posso dividir aqui em duas peças. Essa peça aqui maior zona, e aí vem aquela representação, como eu falei para vocês, né? Essa daqui.
e essa outra menorzinha. Tá? E que essa daqui, se eu colocar esse sistema referencial, opa, olha o que é que acontece. Aqui é o eixo X, o Y e o Z. Para essa figura, onde está o valor do eixo do X do centro geométrico dela? Está no zero. O Y vai estar exatamente essa meia distância. E o Z nessa metade. Então, eu pego e encontro um ponto aqui no espaço, que tem uma das coordenadas zero, né, porque é o X, porque eu estou tanto para lá quanto para cá, e do Y nesse ponto. E aí ficou bem mais simples determinar o centro geométrico dessa figura. E dessa outra aqui, se você olhar bem, ele também tem uma simetria. No eixo X, para essa figura, também vai estar no zero. Afinal, o eixo é o mesmo, a figura vai estar só aqui na frente. Concordam? A diferença é que no eixo Y, eu vou somar essa coordenada aqui da primeira peça com a coordenada da metade dessa peça aqui, ó. Porque aí também ela é simétrica nesse ponto. E aí, no caso da figura, é 1 metro, a metade 0,5. Então, tem 1 metro mais a metade, 1,5. Então, eu encontro a outra coordenada em Y. E aí, em Z, eu posso dividir isso daqui, ó, em outra peça. E aí vai, pessoal. Aí você pode ir dividindo em sequência e encontrar o centro de massa desse objeto. Ok? Dúvidas, pessoal? Vamos continuar. Quais são as dúvidas a mais que vocês têm? Professor, Oi, Jefferson. há alguma maneira de encontrar o centro de massa sem dividir a figura em vários pedaços? Para essas figuras geométricas é mais simples você dividir em vários pedaços. Uma outra forma é você aplicando força sobre a estrutura e sabendo se ela rotaciona ou se ela translada. Tá? Que aí você tem a aplicação exatamente de uma força no centro de massa, na linha de ação do centro de massa. E outra utilizando o cálculo diferencial integral, que vocês vão ver agora nesse semestre, que é o cálculo 3. Acho que vocês já começaram a ver com o professor Newton, onde agora vocês podem calcular as integrais sobre superfícies de volume. E aí, nessas superfícies de volume, então, vocês podem agora determinar, tendo a função, né, da figura, você consegue determinar qual é o centro de massa ou o seu centroide. Mas, assim, por esse método aqui, se a figura for regular, é muito mais simples você dividir por esse conceito. Ok? Certo. Então é isso, pessoal. O conteúdo, então, do centro de massa, ele já está dado, e aqui a gente, então, encerra essa parte da nossa tira-dúvida dessa parte da disciplina.